Flamengo conquistou uma vitória por 2-0 na estreia do Mundial de Clubes com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. A partida foi marcada por momentos de controle do time brasileiro, que garantiu os 3 pontos na primeira rodada. No entanto, o destaque não ficou só no campo. O pós-jogo trouxe um debate quente entre os comentaristas, com opiniões divididas sobre a atuação do Flamengo e os desafios que o time ainda pode enfrentar no torneio. Vamos conferir. Eu já critiquei o Rossi lá atrás e eu assumo. Esse cara vem fazendo a diferença no Flamengo e queimou minha língua. Agora, o Luiz Araújo, gente, como participa de gol o Luiz Araújo? Fez um belo gol, o segundo gol do Flamengo, num momento ali importantíssimo, onde o Flamengo precisava fazer o gol, porque o Esperance estava começando a gostar da partida, estava começando a criar algumas chances, inclusive na defesa do Rossi, e o Luiz Araújo faz um golaço e, além disso, dá assistência para o Arrascaeta. Então, para mim, injustiça o Arrascaeta ter sido eleito o craque do jogo. Para mim, o nome do jogo foi o Luiz Araújo, porque, mais uma vez eu digo, é o cara que toda hora chama o jogo, é o cara que dá assistência, é o cara que faz gol. É impressionante como ele busca participar da partida e hoje, para mim, tem que ser, é muito merecido ser titular absoluto desse Flamengo. Eu acho que, além da vitória, Thiago, tem que fazer mais, né? Tem que jogar bem, tem que se impor. Hoje o Flamengo poderia vencer esse jogo com mais tranquilidade. Mas o domínio do Flamengo foi amplo, né? O jogo poderia ter um placar mais confortável. Esse roteiro já conhecemos, né? O Flamengo domina e não mata o jogo. Acho que esse foi o ponto negativo. Dominou amplamente o adversário muito inferior. O Flamengo fez um primeiro tempo de total absoluta tranquilidade, mas acho que poderia ter vencido por uma margem maior de gols. Até do segundo tempo, quando mudou o comportamento, o Esperance saiu um pouco mais, subiu um pouco a marcação, conseguiu criar algum desconforto para o Flamengo, e aí foi quando surgiu o segundo gol. Acho que o time finalizou muito pouco, por exemplo, no primeiro tempo, com todo aquele domínio, 72% de posse de bola. Eu vi um momento que a posse de bola, até apareceu aqui no telão, estava em 81%. Isso já caminhando para o final do primeiro tempo, 30 e poucos minutos. E só finalizou 7 vezes. Então acho que o Flamengo precisa finalizar mais, traduzir esse domínio em mais finalizações, em incomodar mais o adversário. Esse acho que foi o ponto negativo. O ponto positivo, além da vitória, foi que praticamente não correu riscos, né? O risco ali no segundo tempo, algum risco, está muito pequeno para 90 minutos, né? Acho que foi satisfatório, mas um pouco aquém. Acho que o Flamengo poderia fazer mais e poderia até buscar mais gols para ter uma vitória mais elástica e ter uma vantagem sobre o Chelsea, não nos cartões, mas sim no saldo de gols. Se o Flamengo consegue hoje uma vitória mais ampla e arranca o empate com o Chelsea, por exemplo, ele vai para a última rodada em vantagem, né? Jogar contra o Los Angeles FC e o Esperance será o adversário da equipe inglesa. Porque tem que pensar em todas as possibilidades, tem que pensar na classificação, mas tem que pensar também no que é possível fazer, o que de melhor é possível fazer. E acho também que o time pode se apresentar mais, pode jogar um futebol melhor. Foi uma partida aceitável, mas abaixo do que poderia ser pela superioridade, pelo volume de jogo, que poderia ser traduzido no número maior de gols. Mas aí tem que finalizar mais. Deixa eu dizer para você o seguinte, eu adorei o resultado, mas não curti muito a atuação do Flamengo não, pilhado. Justamente olhando para... Eu sempre olho para frente, olho em perspectiva, olho o que vem no horizonte para o clube de regatas do Flamengo. Quando eu olho aqui os números do Flamengo, vejo a atuação de alguns atletas e também me deparo com as finalizações, aí eu fico me questionando se realmente o Flamengo tem condições, pode mesmo surpreender, se classificar em primeiro e evitar esse cruzamento com o Bayern de Munique, meteu 10-0 em cima do Auckland, que para mim só desmoraliza a competição. Isso é uma discussão um pouco mais lá para frente. O Flamengo chutou duas vezes no gol. 2 vezes no gol. E fez os 2 gols. Com a Arrascaeta e com o Luiz Araújo. Total de finalizações do Flamengo. 7 finalizações. Agora, não foi aquele jogo que te deixou energizado, elétrico, animado. Acho que faltou um pouco de ousadia ao time e ao seu professor, ao seu treinador. Ora bolas. Se o Flamengo tinha 80% de posse de bola contra um adversário que estava em campo só para se defender, para que 2 volantes? Para que Pulgar e o Jorginho? Tira um deles, puxa o Gerson para o meio para fazer essa composição e solta alguém lá na frente. Não tinha justificativa, motivo para jogar 70 minutos com 2 volantes.
contra um time que praticamente não ameaçou. Deu um chute a gol o time da Tunísia. Foi uma bela defesa do Rossi. Mas foi a única investida dos caras. O Flamengo não foi acossado, não foi ameaçado. Então, faltou um pouco de petulância, um pouco de ousadia. Talvez até como técnico de tarimba internacional para o treinador do Flamengo, o Felipe Luiz. Foi um resultado muito bom. Gostei do resultado, mas a atuação me deixou com uma pulga atrás da orelha. Então, o Flamengo vai ter que ser um pouco mais ousado, um pouco mais petulante, um pouco mais agressivo diante do Chelsea, quando deveria ter sido hoje para encher a sacola de gols e aí talvez administrar um empate contra o time inglês. Mas eu queria dizer o seguinte, que os senhores rubro-negros, no dia do jogo, da trágica derrota lá contra o Central Córdoba, os senhores caíram de pau em cima do Felipe Luiz, porque ele escalou 8 titulares e 3 reservas, sendo que um desses reservas era o Varela. Então, naquele dia eu disse, pô, mas não é possível que o Flamengo, o super time, com 8 titulares, não vai dar conta de ganhar do Central Córdoba. Então, a culpa não é só do técnico, aliás, é até muito menos dele. É principalmente responsabilidade de quem estava em campo, de jogadores importantes que atuaram mal. Não é que perdeu porque faltaram os 3. Hoje, faltaram também 3. E aí, o Flamengo ganhou um jogo no fim do Campeonato Mundial. Ah, mas que insanidade, Não, não é uma insanidade. Mas que insanidade. Não é uma insanidade, não. Sabe por o quê? Varela é bom jogador, ele estava sendo subestimado. Sabe por que é uma insanidade? Porque naquele momento o Gerson estava jogando pra cacete. Naquele momento o Wesley estava jogando pra cacete. E outro que estava fora é o Pulgar. Aí você vai querer dizer... o Pulgar, aquele que ia fazer você andar pelado em Copacabana. Quer dizer... Tá falando de matemática ou tá de futebol? Não, eu tô falando de futebol. Agora, você um dia nesse mesmo microfone falou, eu vou andar pelado o dia que o Pulgar joga bola. Agora lamenta que o Pulgar não jogou. Naquele momento, eram os 3 melhores jogadores do Flamengo. Tá bom. Wesley, Pulgar e Gerson, que ficaram fora da equipe do Flamengo. Foi o grande erro até agora do Felipe Luiz. Só isso. Nada além disso. Se pegar e tirar 3 titulares daquele time, então não dava conta de ganhar do pujante Central Córdoba. Olha que coisa maravilhosa. O Flamengo é diferente do seu Palmeiras. Enquanto o seu Palmeiras é um time mais equilibrado, o Flamengo até hoje é calcado, baseado e alicerçado em algumas peças. É algo que precisa ser mudado, precisa ser modificado. Mas se você tira 3 dos seus principais jogadores, com exceção do Arrascaeta, é óbvio que vai fazer falta. Tanto fez falta que o Flamengo perdeu pro Córdoba, que ficou de fora da próxima fase da Libertadores da América, Pepeto. Então, pelo amor perdeu de Deus, porque você é um cara inteligente. Perdeu porque quem estava em campo jogou mal. Você é um cara inteligente. Você está criando um sofisma. Não estou criando um sofisma, não. O senhor que está sofismando aí, porque o negócio Não, você não precisa disso, não. 8 titulares para ganhar do Córdoba e não ganha. Aí a culpa é do técnico. Cobra dos caras que estão em campo, ora bolas. Porque o Varela é bom jogador, aliás, participou dos 2 gols hoje. Ele faz o cruzamento do primeiro gol e é ele quem dá a bola lá pro Jorginho na jogada. Ele vive um bom momento e muito bom momento. Porque ele passou 2 anos sem jogar nada no Flamengo. Passou 2 anos sem jogar porcaria nenhuma. Ué, ele não jogava ele vive um bom momento, merece ser elogiado. Ele não jogava Mas daí que você dizer que é o grande jogador do Flamengo, pelo amor de Deus, tá dizendo que ele seja o novo Leandro Charrua. Não se trata disso. Se trata de um bom jogador. E quando o Varela entra no time, é óbvio que não vai comprometer também um jogador razoável, que pode jogar. Não tem problema nenhum em jogar. Agora, é claro que o Jorginho é um jogador de ótimo nível e não é surpresa ele jogar bem. Surpresa mesmo é o senhor lamentar a ausência do Pulga, o cara que ia te fazer, proporcionar esse espetáculo escatológico em Copacabana. Eu sei que você tá doido para me ver dando um tibum pelado em Copacabana. Você tá convidado para fazer o registro. Vou falar Você tá convidado para fazer o registro. Pergunta pro Vampeta como é que faz e vão os dois lá. O Vampeta é especialista nisso. Agora, não foi só o Pulga. As 2 peças adicionais faziam uma diferença tremenda.
Gerson e Wesley e Gerson. Então, a gente não pode fazer o recorte do recorte, do recorte, do recorte, do recorte. Senão, aliás, a análise fica muito comprometida, Piperno. E eu te respeito pra caramba. Mas nesse sentido, eu discordo completamente de você. Eu critiquei vocês naquele dia porque, pra mim, a análise foi, muito circunscrita ao trabalho do técnico. E ele não foi o único culpado. Agora, só queria dar uma informação que... Temos um Varelete agora. Tudo bem. Nossa, não, longe disso, né? Ele não é um novo Leandro. Agora, só queria dizer uma coisa. Um pouquinho antes de começar o jogo, e aqui a gente dá os créditos, aqui não tem malandragem nenhuma, o Boto, na Sport TV, dentro do gramado, enquanto os jogadores faziam lá o aquecimento, ele foi questionado sobre a possível transação envolvendo o Gerson, e ele foi categórico ao dizer o seguinte: por enquanto não tem negociação nenhuma, porque oficialmente ninguém do Zenit procurou o Flamengo. Se depositar os 25 milhões, vai embora, Piperno. Simples assim. Ué, é claro, arruma os 25 milhões. Não é dinheiro de pinga, né?